Boa tarde, senhores vereadores. Está iniciando a nossa reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Já agradeço a presença do vice-presidente Ricardo Alba, o relator Bruno Cunha e também o vereador Marcelo Lazzarin. As boas-vindas. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura das atas da reunião ordinária do dia 12 de setembro e da reunião extraordinária dia 14 de setembro, encaminhada por e-mail aprovadas e colete-se as assinaturas. Passamos agora à coleta das assinaturas das redações finais dos seguintes projetos. Projeto de lei complementar 1716 e 1717, resolução 551, projeto de lei 7471, 7472 e 7475. Já oficializo aqui que encaminhei para a Procuradoria os seguintes projetos: 1729, 1734 para parecer jurídico, bem como também o projeto de lei ordinária 7.497 e 7.498. Solicito a leitura do primeiro projeto que nós gostaríamos de analisar nesta tarde, e para isso eu peço ao relator Bruno Cunha que faça a leitura do projeto de lei do Executivo 7.491. Perfeito. Com o número aqui sobre 7.491. 7.491 é do Marcos da Rosa? A emenda de autoria. Perfeito. Projeto de lei 7.491 é um projeto de autoria do Poder Executivo que tem uma emenda, na verdade, do vereador Marcos da Rosa. A emenda autoriza a concessão de férias coletivas aos servidores públicos municipais no período de 26 de dezembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018. O parecer não diz aqui o parecer jurídico? Gabi, só uma ajuda aqui nesse projeto, que não diz aqui o parecer jurídico, 7.491, que teve uma emenda e já era favorável. Aí o vereador Marcos da Rosa realizou uma emenda. Das férias para estender para a Câmara. Nós incluímos a Câmara agora. Ah, perfeito. Então, a emenda aditiva aqui, que é a emenda número 1 a esse projeto de lei, diz o seguinte: acrescenta parágrafo único ao artigo 2º com a seguinte redação: fica autorizada a concessão de férias coletivas aos servidores públicos da Câmara Municipal de Blumenau no período de 26 de dezembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018, com dedução de 18 dias do respectivo período aquisitivo. Em votação, senhores vereadores, vereador relator, seu voto. Voto de forma favorável. Vereador Lazzarin, seu voto. Favorável também. Vereador Jovino, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, senhor presidente. Desculpa aí os 5 minutos de atraso. Na verdade, só para me inteirar, eu estava acompanhando ali que é sobre as férias coletivas, é isso? Perfeito. E os servidores do Poder Legislativo estão de acordo que seja igual ao Poder Executivo, as férias coletivas? Nós fizemos o mesmo projeto. Aceitam a mesma proposta, o servidor legislativo? Perfeito. Eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Se o Jovino vota favorável, quem sou eu para votar contrário, né, presidente? Obrigado. Favorável. E a comissão seguinte: projeto de lei 1733, também do Executivo. Projeto de lei 1733, autoria do Poder Executivo, ementa, altera e acrescenta incisos no artigo 2º da Lei Complementar 318, de 27 de junho de 2001, que cria o Centro Cultural da Vila Itopava e dá outras providências. Parecer jurídico, por todo exposto, o projeto está regular nos seus aspectos tanto formais quanto materiais, desse modo eu voto de forma favorável. Vereador Lazzarin, seu voto. Também favorável. Vereador Jovino, seu Centro voto. Cultural da Vila. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Também favorável. Também favorável. E a comissão seguinte: projeto de lei 7.495, também do Executivo. Projeto de lei 7.495, autoria Poder Executivo dessa cidade, ementa, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Aqui o parecer jurídico também é de forma favorável, claro, né? Direcionando aqui para que a Coordenação Executiva de Finanças e Custo da Diretoria Financeira faça o devido exame, mas do ponto de vista constitucional perfeitamente adequado, por isso voto de maneira favorável. Vereador Lazzarin, seu voto. Também favorável. Vereador Jovino, seu voto.
Favorável, presidente. Vereador Ricardo, Também favorável, presidente. também favorável. E a Comissão de Finanças. Projeto de Lei 7.496, também do Executivo. Projeto de Lei 7.496 institui a obrigatoriedade do uso do título de capital brasileira da cerveja nos papéis públicos e materiais de propaganda promocional e de caráter publicitário que especifica. Esse projeto de lei também, por todo exposto, quanto à técnica legislativa, a sugestão de ser modificada a redação proposta para que ela seja compatível com os critérios de clareza, precisão e ordem lógica, previsto no artigo 11 da Lei Complementar 95 de 98, exigíveis no processo legislativo municipal por força do regimento interno. É possível que a comissão, valendo-se dos poderes previstos, comunique o proponente sobre o fato para que o vício seja sanado através da apresentação de mensagem que compatibilize título do município com o que já se encontra previsto na lei federal, de modo que o slogan passa a ser Capital Nacional da Cerveja. Está regular quanto aos demais aspectos formais e materiais. Aqui faz a sugestão para que seja colocado o Capital Nacional da Cerveja, uma vez que aqui o projeto diz Capital Brasileira da Cerveja. Eu acho que a recomendação aqui é só por conta da forma como esteve na nomenclatura nacional, né? Na realidade, desculpa, presidente, posso? Nós tivemos aqui, né, através da lei federal, a regulamentação que estabeleceu, então, Blumenau a capital nacional da cerveja. Mas, não sei se está recordado, vereador, na época o vereador Silvio Zimmermann fez o projeto e, na realidade, intencionalmente usou o termo brasileira em vez do nacional, que era justamente para quando ela... quando estiver fora do Brasil, do âmbito nacional, se reconheça, né, como brasileira. Então, na verdade, claro, uma observação ali com relação a isso, mas se nós fizermos isso, a gente descaracteriza o projeto. Perde a força na questão internacional, né? E quero ainda reforçar, até porque o Correio também entende dessa forma, até porque o Correio lançou também o símbolo oficial agora das cartas Capital Brasileira da Cerveja. Perfeito. O símbolo Esse é um exemplo nacional. até, na verdade, eu acho que, se eu não me engano, na época nós tivemos um parecer até desfavorável com relação a isso, porque estava mudando, né? De acordo com a exatamente, articulação, né? Mas aqui eu acho que houve um entendimento de todos, né? Por isso também a lei foi, inclusive, sancionada. Além de... Fica original. Perfeito, voto de maneira favorável. Vereador Lanzarin. Favorável também. Vereador Jovino, que gosta só de vinho, mas está habilitado aí. Nem vinho, presidente. Não? Meu voto é abstenção, senhor presidente. Vereador Ricardo. Eu voto favorável, presidente. Também favorável. A nossa indústria da cerveja está aumentando a cada dia que passa. Projeto de Lei Complementar 1721. Esse projeto de lei complementar 1721, que é de autoria do Poder Executivo, também tem uma emenda do vereador Almir Vieira, tá? A emenda estabelece critérios para regularização e compensação urbanística de edificações em desacordo com a legislação urbanística e revoga a Lei Complementar 1024, de 18 de dezembro de 2015. Do ponto de vista constitucional, ela está ok. Agora vamos ver a emenda que o vereador apresentou. O projeto originalmente é de quem? Do Poder Executivo. Só deixa eu ver aqui, emenda número 2. Aqui. A conclusão jurídica da emenda apresentada pelo vereador Almir, que por todo exposto a emenda possui conteúdo semelhante ao projeto em sua redação original. Desse modo, as considerações realizadas no parecer original são aplicáveis também a ela, justificando a conclusão pela sua regularidade. No entanto, recomenda essa remessa do texto à Comissão de Finanças para que o tema seja enfrentado na perspectiva da gestão dos recursos municipais. Vê se a gente encontra aqui a emenda do vereador Almir. Um pouco mais à frente. Essa aí. Tá. O vereador Almir fez uma extensa emenda aditiva. Pelo parecer jurídico aqui, ela já estaria contemplada no projeto original, né? Não, que ela tem conteúdo semelhante. Semelhante. Na realidade, ele está pedindo. Entendi. Entendi que da forma como está escrito, entendi que já estava contemplada. Não, perfeito. Está dizendo, na verdade, que tem uma similaridade aqui, ela está pertinente com o assunto. Perfeito. De modo que eu vou votar de maneira favorável, presidente. Só para entender, ele está falando das distâncias
que precisam ter na construção sobre alinhamento oficial. Ele coloca, ele deixa o artigo um pouco mais extenso para contemplar várias frentes. Aí. Aperfeiçoa aqui um pouco a questão das Isso. metragens, né? Não, perfeito. Eu voto de maneira favorável. Também favorável. É a metragem da construção, ou área venal ou territorial? Artigo 4º, construção sobre alinhamento oficial, inciso 13º, segunda, edificação sobre tubulação, faixa sanitária no edificante mediante parecer favorável de órgão municipal competente, estejam construídas em balanço sobre a via pública, desde que respeitem 1. A distância da ficção elétrica determinada pelo órgão responsável, 2. A altura livre mínima de 2,50 metros em relação à via, 3. Afastamento de 80 centímetros do meio-fio, ao parecer favorável do órgão municipal competente, em caso de medida inferior. A emissão do habite-se da edificação fica condicionada ao pagamento integral da compensação urbanística. Enfim, acho que em linha geral seria isso, vereador. A flexibilização, então, para quem tem as construções já edificadas, quer regulamentar. Isso. Sim, senhor. Vereador Lazzarini. Favorável. Vereador Jovino. Vou votar com o senhor e com o vereador Alba. Favorável. Se ele vai votar comigo, é favorável, né, presidente? Favorável também a comissão seguinte, projeto de lei 7.466. Acho que esqueci uma assinatura. São várias emendas aqui. 3 vereadores. E aqui eu coloco sim sempre uma observação, né? Isso aqui é sujeito a alterações depois do executivo, né? Perfeito. Nós temos, na verdade, esse projeto de lei 7.466, que é de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual de investimentos do município de Blumenau para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Desse projeto do Executivo foram apresentadas várias emendas, né, que é o que a gente vai analisar agora. Tem parecer jurídico de cada uma dessas emendas? Não, só de 1 a 8. Aqui, de 1 a 8. Tá. Agrupadas, né? Eu vou ler aqui a leitura do parecer jurídico, tá? Parecer jurídico por todo disposto e salvo melhor juízo, analisando o texto das emendas de 1 a 8 e considerando seu caráter eminentemente orçamentário, tem-se como necessário que a compatibilidade das referendas emendas com os requisitos elencados nos incisos 1 a 3º do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição seja expressa e motivadamente apreciada por parecer do Coordenador Executivo de Finanças e Custos. O projeto foi encaminhado ao Coordenador Executivo de Finanças e Custos, que emitiu parecer orientado em razão da observância dos aspectos legais e jurídicos. O acolhimento da emenda número 4, bem como das emendas 2, 3, 5, 6, 7 e 8, ressalvadas as recomendações de apresentação de emendas modificativas, e a rejeição da emenda número 1, pela afronta ao princípio da separação dos poderes e inconstitucionalidade, formal e material, e por a proposta poder importar em substancial aumento de despesa. Então, vamos lá. Das 8 emendas apresentadas, nós tivemos apenas a emenda número 1, que teve uma recomendação favorável. As outras aqui, o coordenador executivo teve um parecer favorável. Como um parecer favorável aqui pelo coordenador executivo, eu sugiro nós votarmos de forma favorável nessas emendas e deixarmos a emenda número 1 para a gente fazer a análise aqui na sequência. Emenda número 1 de quem? Também não sei. Jovino Cardoso Neto. Vamos analisar a emenda número 1. Acho que se todos tiverem concordância, as outras que têm parecer favorável, a gente vota de forma favorável. Agora a gente analisa a emenda número 1. Certo. Por mim, tudo bem. Então todas elas realmente dificilmente o executivo vai aceitar, mas vamos analisar aqui, né? Porque são todas elas que vão mexer. A do Jovino diz aqui: constitui diretriz norteadora de um plano plurianual a instituição de melhorias do plano de cargos e carreiras dos motoristas da prefeitura municipal por meio da revisão de salário base. O entendimento foi de que seria inconstitucional por afrontar a separação dos poderes. Eu sigo aqui o parecer contrário a essa emenda número 1 e os outros que têm parecer favorável aqui votam de forma favorável. Vereador Lazzarini. Acho que o debate é sempre importante, senhor presidente. Então, eu voto pelo segmento do processo aí favorável. Tá ali, tá.
Vereador Juvino. Ali só uma dúvida antes. Ali fala sobre o reajuste. Lê, o senhor pode ler novamente a emenda? O Juvino, é sua, por favor. Pode ler. Eu já vou botar todas aqui na sequência, tá? Constitui diretrizes do plano plurianual da instituição de melhorias do plano de cargas e carreiras dos motoristas da Prefeitura Municipal, por meio da revisão do salário base, do adicional de periculosidade, insalubridade e gratificação como condução das diárias, viagens, readequamento de cargos, redução de jornada de trabalho para 36 horas semanais da exigência da escolaridade do ensino médio para o cargo, como promoção da excelência na gestão administrativa para garantir o provimento de bens e serviços de qualidade à comunidade blumenauense, sustentada por uma política de valorização dos servidores públicos da administração direta do município. Seu voto, Juvino? Favorável, presidente. Seu voto? O meu voto é contrário, presidente. O voto é contrário. E o arquivo, a primeira emenda. Projeto do Executivo O Alba disse que vota... 7.489. Não, isso daí não dava, né, Jovem? Tô querendo estabelecer Outro isso. projeto aqui bem extenso. Projeto de Lei 7.489 do Poder Executivo. A emenda estima a receita e fixa a despesa do município de Blumenau, suas fundações, autarquias e fundos para o exercício financeiro de 2018. Diz aqui, claro, né, que deve ser necessariamente apreciado pela Comissão de Finanças e Orçamento, e que trata-se de coordenador do Executivo de Finanças e Custos do agente público responsável nos termos da resolução para assessorar tecnicamente a referida comissão na apreciação da matéria de sua competência. Então, do ponto de vista constitucional, sem problema, mas tem que ser feito, claro, análise aqui cuidadosa, né, meticulosa do ponto de vista financeiro. Então, constitucionalmente, voto de forma favorável. Agora... Também favorável, senhor presidente. Vereador Juvino. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Também favorável. E a Comissão de Finanças. O senhor assinou as 8 emendas, né? Assinei. Perfeito. Só para dizer que tem 8 assinaturas dos senhores aí. Projeto de Lei Complementar 1732, também do Executivo. Projeto de Lei Complementar 1732, também do Poder Executivo. Emenda, altera a Lei Complementar 660, de 28 de novembro de 2007, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, suas autarquias e fundações e dá outras providências. O parecer jurídico aqui também diz que contém irregularidade na medida em que o projeto não veio acompanhado do texto legal que é mencionado em suas disposições. Consonância com o princípio de eficiência, procuraria, junto aos autos da lei já existente, que sofrerá interferência em sua aplicação decorrente da aprovação do atual projeto. Está regular quanto às demais questões formais e materiais. Acho, presidente, que poderia pedir um encaminhamento para que seja juntado aquilo que está... já foi feita a realização da juntada? Perfeito. E aí sanou o vício que tinha. Sanou. Então, até para explicar aqui para os colegas, foi apontado aqui que no projeto original faltou um documento, mas esse documento foi juntado pela administração pública. Então, sendo assim, né, está correto do ponto de vista legal, eu voto de forma favorável. Vereador Lazarim. Também favorável, senhor. Vereador Jovino. Minha vez, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Também favorável. A comissão seguinte. Vereador Adriano Pereira apresentou o projeto complementar 1725. Deixa eu só me situar aqui. Projeto de Lei Complementar 1725. A autoria do vereador Adriano Pereira, emenda, acrescenta dispositivos ao artigo 11 da Lei Complementar 1030, de 18 de dezembro de 2015. Qual é o número aqui desse projeto? Aqui no... Fazia o quê? 1700... número 13. Perfeito, né? Coincidência para
número 13 aqui, o projeto de autoria do vereador Adriano Pereira, né? Quanto ao parecer jurídico, por todo exposto e salvo melhor juízo, não padece o projeto de vício de ilegalidade orgânica ou inconstitucionalidade. Só ver do que se trata o conteúdo do projeto aqui. Sobre disposições no Código de Edificações no município de Blumenau, dando outras providências. Vou seguir o parecer jurídico votando de forma favorável. Vereador Lanzarin, seu voto. Também favorável. Vereador Jovino. Também favorável. O senhor Ricardo. Favorável, presidente. Também meu voto é favorável. Projeto de lei de minha autoria que acrescenta um parágrafo na Lei 7.485. Esse projeto já existe e só fizemos Perfeito. um adendo. Projeto de lei 7.485, deu emenda, um acrescenta projeto dispositivo ao artigo 1º da Lei 8.450, de 26 de julho de 2017. Um projeto de autoria do vereador Jens Manton. O parecer jurídico, por todo exposto, este parecer registra que a posição tradicional predominante sobre o tema se posiciona pela existência de vício formal. Nesse projeto, contudo, deve ser registrada a existência de precedentes que admitiram, sob certas circunstâncias, a validade formal de projetos como o atual. Essa Procuradoria pontua, no entanto, que tais precedentes não permitem concluir que o atual projeto, caso submetido ao crivo judicial, será admitido, pois, como mencionado na fundamentação, a posição majoritária é pelo reconhecimento do vício de iniciativa. Deixa eu ver do que... Eu incluí. Mas a gente passou até recentemente, né? Sim. Esse projeto. Tu fez, na verdade, uma adequação... Esse aqui foi um pedido do ISF na nossa cidade. Esse projeto de lei já existe e que também pudesse proporcionar uma terapia ocupacional. O que é essa terapia toda? Fazer hortas, lá plantar as verduras e eles terem acesso e plantarem realmente... também fazendo algumas hortas também no sentido de ter lá alguns tipos de chás e inclusive o teu projeto também contemplava isso e eu participando das reuniões mensalmente e as recomendações lá eram um terreno próximo que pudesse lá essas plantas possam ser recomendadas pelo médico do SF que lá já existe também e a própria comunidade pode fazer essa plantação. Perfeito. Essa é a ideia de acrescentar o que já existe. Até para explicar, esse projeto foi uma lei aqui que eu fiz em coautoria com o vereador Alexandre Caminha, que é recente que a gente aprovou, da instituição do programa de horta comunitária. E o vereador Jens Manton, na verdade, acrescentou aqui um inciso para que seja acrescentado nesse programa também a questão da terapia ocupacional para as famílias. Aí o parecer coloca que tem entendimentos dos dois lados quanto à constitucionalidade do assunto. Como eu venho me posicionando no caso de dúvidas dos assuntos de forma favorável, como já fiz em relação às questões de Código de Defesa do Consumidor, então voto aqui também de maneira favorável. Vereador Jovino. Senhor presidente, qual a contribuição do município para isso? A contribuição do município é fazer prevenção para as pessoas. Ao menos o adubo o município podia dar, né, senhor presidente? Eu vou votar favorável com Vossa Excelência. Vamos pedir para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que lá existe a Secretaria, Departamento da Agricultura, vamos tentar pegar isso. É isso aí. Obrigado. Favorável, presidente. Também favorável. Projeto de lei do vereador Jovino Cardoso Neto. Projeto de lei 7.488, projeto 15, hoje aqui em discussão, de autoria do vereador Jovino Cardoso, emenda institui o mês dos escoteiros no município de Blumenau. Parecer jurídico, por todo exposto, o projeto está regular em seus aspectos formais e materiais. Não, né? Não consta emenda nenhuma. Favorável do ponto de vista constitucional, eu voto sim, vereador, de forma favorável. Vereador Jovino. Favorável, senhor presidente? Vou votar o meu favorável, né? Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Eu estou no votar e não dá, né? Também favorável, embora que já existe um projeto parecido, também vou votar favorável. Opa, perdão. Escotismo já existe. Escoteiro, tudo bem. Projeto de lei complementar 1720. Essa semana, não mês, né, presidente? Projeto de lei complementar 1720, do vereador Almir Vieira. Emenda, altera e acrescenta dispositivos na lei complementar 1134, de 11 de agosto de 2017.
Tem emenda aqui também apresentada nesse projeto. A emenda é de quem? Vamos ver. Almir, né? É do próprio vereador, é da Sanavice. É? Sanavice. Perfeito. Na verdade, a gente fez a recomendação para que fosse encaminhado para o gabinete dele, porque no parecer jurídico apontou vício formal sanável. Foi feito, na verdade, pelo vereador e acho que consta aqui regular, então, né? Então, dessa forma, eu voto de modo favorável. Vereador Jovino, seu voto? Favorável, presidente. Vereador Ricardo? Favorável. Também favorável. E a comissão adiante. 7.493 do Executivo. Projeto de Lei 7.493, autoria do Poder Executivo, ementa, regulamenta no âmbito do município de Blumenau a Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, disciplinando o processo administrativo destinado à apuração da responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública municipal. Esse projeto também teve uma emenda, né? O vereador Silvio Zimmermann apresentou uma emenda, na verdade, para sanar o vício que foi apresentado aqui no parecer jurídico. Então, uma vez que foi apresentado aqui a questão da emenda, eu voto de forma favorável. Vereador Jovino, seu voto? Abster, presidente. Vereador Projeto que é, desculpa, presidente. do Aldemar Becker. Não, esse aqui não. Esse daqui é um projeto do Poder Executivo. Executivo, o que Silvio fez uma emenda a para correção. corrigir os Desculpa. vícios sanáveis que tinham sido apresentados. Perfeito. Desculpa. Aquele de responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas? Isso, esse Isso. mesmo. Favorável, presidente. Favorável também. E a comissão seguinte. Aldemar Becker, agora sim, apresentou o projeto de lei 1727. Projeto de Lei 1727, autoria do vereador Aldemar Becker, ementa, dispõe sobre a concessão de descontos no pagamento de IPTU às escolas de ensino infantil privado pelo oferecimento de bolsas de estudo a crianças carentes no município de Blumenau. Parecer jurídico, por todo exposto, possui vício formal de iniciativa sanável, em razão de o projeto pretender impor atribuições à administração pública chefiada pelo Poder Executivo, com isso ofendendo os artigos 2º e 84, inciso 6º da Lei Orgânica do Município. O vício ocorre no parágrafo único do artigo 2º e no caput do artigo 3º. Não entendi. Eu entendo que isso aqui é um vício formal de iniciativa insanável. Não consigo entender esse parecer jurídico. Ele, inclusive, no final diz aqui: o vício seja sanado através de apresentação de emenda que faça a supressão do parágrafo único do artigo 2º e do caput do artigo 3º. Ele faz toda a justificativa apontando na Constituição onde estaria insanável e coloca aqui como parecer sanável. Aí eu não sei nem o que a gente faz nessa situação, Devolve porque ao eu acho que autor. deveria Devolver ao autor. devolver ao autor e talvez até conversar com a procuradoria, porque se coloca uma expressão sanável, mas se faz uma justificativa do insanável. Eu entendo que é absolutamente inconstitucional e tem um vício insanável nessa questão aqui. Até me surpreendeu esse parecer. Eu acho que a gente deveria fazer, presidente, recomendação, encaminha então o gabinete do vereador, mas eu acho que a gente tem que conversar com a procuradoria, porque senão a gente vai passar um projeto aqui que é insanável de forma Jovino. favorável. Não tem cabimento isso aqui, não. Com certeza. Sou parceiro à sua opinião. Ao autor, projeto de lei do vereador Adriano Pereira. Projeto de Lei 7.483, de autoria do vereador Adriano Pereira, ementa, garante o direito à acessibilidade de pessoas ostomizadas a sanitários de uso público mediante instalação de equipamentos adequados para sua utilização no município de Blumenau. A gente já não teve esse projeto analisado aqui? Estava assistindo, daí vim para ajudar na compreensão. Sou Aldemar Becker. Esse que o Isso. vereador fez a referência Esse. ao parecer agora. Que eu não compreendi isso. Ver se eu posso contribuir. Enquanto o nosso procurador dá uma analisada aqui, eu acho que a gente segue. Só uma dúvida, presidente. Esse projeto aqui a gente já não teve parecido nessa casa do vereador Adriano? Garante direito à acessibilidade de pessoas ostomizadas a sanitários de uso público. Tinha a impressão que nós já analisamos essa matéria aqui. Né? Já faz 3 meses. E ele está sendo apresentado novamente, acho que pelo regimento interno, então.
Não foi ele mesmo, o vereador Adriano, que apresentou? Não, foram ambos? Eu acho que era exatamente, se eu não me engano, tinha a autoria do vereador Adriano. Mas aí tira do plural, né? Diz aqui o parecer jurídico que o parecer registra que a posição tradicional predominante sobre o tema é pela existência de vício formal em projetos que iniciados pelo Poder Legislativo pretendem dispor sobre atribuições do poder público ou sobre a criação de despesas para a administração. Contudo, deve ser registrado o precedente trazido pelo julgamento da DIN, que admitiu sob certas circunstâncias a validade formal em tais projetos originados no Legislativo, desde que não interfiram nas atribuições dos órgãos do Executivo e do regime jurídico de seus servidores. Essa Procuradoria pontua, no entanto, que tal decisão e seus precedentes não permitem concluir que o atual projeto, caso seja submetido ao crivo judicial, será admitido, pois, como mencionado na fundamentação, esse novo entendimento é frontalmente contrário à posição majoritária sobre o assunto. Aí faz aqui mais algumas questões, né? Eu coloco a situação legislativa aqui. Olha, eu entendo de forma inconstitucional. Totalmente. E entendo que, além disso, a gente deveria verificar essa questão aqui, porque, se eu não me engano, já houve a apresentação desse projeto. Posso estar enganado, mas tenho a sensação de que já tivemos esse projeto pelo mesmo pedido vereador. Vistas. Quem? Pedido de vistas, então? Isso, pode ser pedido de vistas. Sim. Então, aqui, vereador, o relator não tem nada de restrição insanável, pelo menos eu não encontrei. É sanável no sentido de que a concessão do benefício é possível por parte do vereador, o que ele não pode é atribuir, fazer imposição de atribuições aos órgãos da administração. Então, por isso que, suprimindo esse parágrafo único que diz o que a Secretaria devia fazer, e aí não é papel nosso fazer isso, é o prefeito por decreto, e o artigo 3º, que diz que impõe também ao órgão um credenciamento, também está invadindo a competência do Executivo, suprimindo esses dois, ok. Não sei, vereador, salvo engano... Mas aí inviabiliza o projeto, né? Sim, viabiliza, mas salvo engano, eu não encontrei aqui dito que era insanável. Insanável. Sim, é que a justificativa pareceu um... Eu não encontrei insanável aqui em lugar nenhum. O que ele fala só é que a invasão seria no sentido da insistência da permanência desses dois artigos. Parágrafo único. Então, emenda supressiva desse parágrafo único e do artigo 3º viabiliza o processo. Então, mas aí praticamente inviabiliza a ideia do projeto. Inviabiliza, porque tira todas as questões ali? Não inviabiliza, porque na medida de que o prefeito, por decreto, pode dizer quais são as atribuições dos órgãos para efetivar a iniciativa do vereador. Então, isso aí é por decreto, né? Na verdade, não é que não dá para a gente regulamentar, mas a regulamentação é do prefeito. É do prefeito. O prefeito o vereador invadiu essa seara no sentido de que quis dizer como que tem que operacionalizar a ideia dele. Então, para ser talvez um pouco mais simplista, a ideia é válida, a operacionalização da ideia é que não nos cabe. Mesmo assim, ele tem que fazer a eu entendo que inclusive teve um projeto no começo aqui do nosso mandato, que eu ia até assinei com o vereador Gilson na questão da creche, que veio até uma situação de entendimento parecido, até um parecer inconstitucional. Eu entendo que é a mesma situação, eu vou votar de forma contrária ao projeto. Certo. Não devolver nada porque nós temos que devolver ao autor. Nós temos que devolver para ele tirar fora, porque senão... Supressiva. Perfeito. Eu tenho entendimento de qualquer forma é contrário, mas tudo bem. Pois se quiser fazer um encaminhamento para o gabinete do vereador... Vereador, para ele adequar. E a abordagem que foi feita, vereador Bruno, a respeito do aspecto jurídico, diz respeito só à capacidade legiferante do vereador em conceder ou não isenção. Sim. Aí eu não sei se nesse projeto que o senhor se refere tem alguma coisa relacionada a isso, mas fico à disposição. Não, tranquilo. Para ver se tiver alguma coisa adequada. Tranquilo. Obrigado. Pode chamar. Projeto de lei de autoria do vereador Almir Vieira. Projeto 1728, né? Projeto 20 aqui da nossa pauta, tá? Então, projeto de autoria do vereador Almir Vieira, 1728, que dispõe sobre a expedição de alvará para instalação de energia elétrica, ligação de água potável e esgoto em edificações do município de Blumenau. Parecer jurídico, por todo exposto e salvo melhor juízo, padece o projeto de vícios formais de legalidade orgânica e inconstitucionalidade em razão de afronta aos artigos 30, inciso 1º da Constituição Federal, 35, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Referidos vícios, alcançando a integralidade da proposição, são insanáveis por emenda de qualquer espécie. Também entendo pela questão da inconstitucionalidade, então vou votar de forma contrária ao projeto. Vereador Lanzarini, seu voto.
Senhor presidente, nós temos aí algumas questões, né, principalmente com relação aquelas áreas mais consolidadas e onde há um desligamento e posterior religação, um grande problema aí com relação a essas questões legais. Eu entendo aí a dificuldade, mas eu acho que vale o debate e eu voto favorável. Vereador Jovênio. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Voto contrário, presidente. Também contrário e o arquivo. Projeto de lei 7.484, do vereador Adriano Pereira. Projeto de Lei 7.484, autoria do vereador Adriano Pereira, ementa, determina a fixação de cartaz informativo sobre vacinas infantis obrigatórias nos hospitais e unidades de saúde no âmbito do município de Blumenau. Parecer jurídico, verifica-se que já existe a norma legal que o projeto pretende instituir. Fala-se da Lei 7.620 de 2011, cujo objetivo é, ainda que com redação distinta, o mesmo do presente projeto. Sendo assim, o projeto poderia ser considerado como irregular de maneira insanável, por afronta aos princípios da razoabilidade e da economicidade. Basicamente, aponta que já tem uma lei federal que contempla aquilo que o vereador está propondo. Então, eu sigo o parecer e voto de forma contrária. Vereador Lazarim. Senhor presidente, eu na realidade entendo aí a posição da comissão, do parecer, mas eu particularmente com relação a essa questão do fato de ter já uma legislação vinculante, no caso aqui, como Vossa Excelência mesmo já fez, né, apresentou um projeto de lei aqui que regulamentou a questão da violência obstétrica, mesmo ele já também regulamentado a nível estadual, entendo que por algum motivo, né, e aqui especificamente o vereador Adriano fala da questão das vacinas, talvez contemplar o que não tenha sido observado no âmbito federal. Então, favorável, senhor presidente. O senhor mudou de ideia? Não. Eu votei com meu favorável no seu projeto, que também tinha um parecer assim. Projeto Jovênio. Votei favorável. Não, Vossa Excelência, eu voto favorável e peço voto de Vossa Excelência também favorável. Vereador Ricardo. Já existe lei, né, presidente? Se já existe lei disciplinando o assunto, voto contrário. Também contrário e o arquivo. Projeto de lei 7.486. Projeto de Lei 7.486, de minha autoria. Eu vou pedir, presidente, para fazer a retirada, na verdade, até explicar para os vereadores, porque é questão sobre exibição de obras cinematográficas adaptadas para deficientes auditivos, com recurso de legenda em português no âmbito do município de Blumenau. Mas eu sei que o parecer jurídico vem constitucional. Eu mesmo, quando entrei com o projeto, disse isso, mas a gente está trabalhando já com as redes de cinema. Já tivemos 2 reuniões para tentar um avanço, que eles têm uma regulamentação da Ancine, eles são obrigados a regulamentar e se adaptar. Tem um prazo, e a gente está tentando, através do diálogo, encurtar esse prazo. Mas eu vou pedir aqui a retirada desse projeto aqui, se possível. Retirada? Vou pedir a retirada porque eu acho que ele levou um parecer aqui da questão inconstitucional. Mas deixa eu só entender, na verdade, eles têm que fazer a regulamentação, eles vão se autorregulamentar isso? É que tem, na verdade, a Ancine, nacionalmente, ela tem uma regulamentação que ela exige um tempo de adaptação para os cinemas terem a capacidade terem a obrigatoriedade de botar os filmes, na verdade, nacionais com a legenda para os deficientes auditivos. E essa data, se não me engano, vai até o final de 2018. Eu entrei com essa questão de projeto que em vários municípios brasileiros já foram aprovados. A gente tem várias cidades no Brasil que já aprovaram, porque estão tentando antecipar. Mas quando falei até na tribuna, entendi, assim, da possibilidade do vício inconstitucional e veio. Paralelo a isso, eu fiz as conversas com as redes de cinema local e a gente está tentando fazer um termo de compromisso para antecipar. Então, como a gente já tem uma conversa em andamento também, e até para ser justo, uma vez que eu adoto esse critério com os outros, então não estou utilizando para me beneficiar quando é minha vez, então eu estou fazendo, por isso peço a retirada do projeto. Mas a ideia, então, é que eles realmente façam essa adequação. Caso contrário, daí vale a pena a iniciativa. Na verdade, assim, de qualquer forma, eles vão ter que até o final de 2018 entrar por conta dessa regulamentação da Ancine. Vai caber fiscalização para multar, né? Então tem até o final de 2018. Estamos tentando antecipar. Não quer para arquivo. Pode ser colocado para a questão de arquivo, sem problema, presidente. Eu vou usar o mesmo critério que eu uso com os outros comigo. Projeto de lei complementar 1731, que entrou o parecer hoje de manhã. Nós já pedimos aqui, é sobre o Código de Zoneamento.
Projeto de Lei Complementar 1731, autoria, Poder Executivo. Ementa, altera e revoga dispositivos de leis complementares 751, de 23 de março de 2010, que dispõe sobre o Código de Zoneamento, uso e ocupação do solo no município de Blumenau e da outras providências. E 1030, de 18 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Código de Edificações no município de Blumenau e da outras providências. Parecer jurídico. Por todo exposto, o projeto contém irregularidades na medida em que o projeto não vem acompanhado de texto legal, que é mencionado em suas disposições, em consonância com o princípio de eficiência. A Procuradoria juntou aos autos o trecho da lei alterada pelo projeto atual. Acho que, presidente, tem como a gente fazer um encaminhamento aqui para que seja juntada essa documentação? Eu também queria pedir vista, senhor presidente, se possível. Eu acho que não pode, porque é regime de urgência. Se a gente pode deixar esperar, que nem o líder do governo fez em outro projeto, trazer essa documentação para sanar essa questão do vício. Acho o mais adequado. Tá bom? Muito bem. Né? Vamos aguardar o documento. Duas cópias, tá? É isso, senhores. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a nossa comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Até terça-feira.